Todo mundo acha que o melhor traje do Homem-Aranha é o clássico vermelho e azul. Mas e se eu te dissesse que esse nem entra no top 3 e que o traje número 1 da lista é justamente aquele que a Marvel insiste em aposentar? Eu me lembro da primeira vez que vi o Homem-Aranha de preto. Era criança, não entendia nada de simbiontes, não sabia o que era Venom, não fazia ideia do lore por trás daquele traje escuro. Mas eu sabia de uma coisa: aquilo parecia diferente, parecia mais sério, mais perigoso. E aí, quando eu fui mais fundo nos quadrinhos, entendi que essa sensação não era à toa. Cada traje do Homem-Aranha conta uma história. Cada mudança de visual reflete um momento diferente na vida do Peter Parker, ou de quem quer que esteja usando a máscara. 10. Homem-Aranha do Futuro. Começando pelo 10º lugar, com um traje que quase ninguém lembra e que merecia muito mais atenção. Durante o arco chamado Homem-Aranha do Futuro em Amazing Spider-Man, Peter Parker se recuperava num hospital enquanto seu clone Ben Reilly assumia o manto. A corporação Beyond, que patrocinava Ben nesse período, desenvolveu esse traje novo, e o resultado foi melhor do que a maioria das pessoas percebeu. O traje manteve a base do visual clássico, mas trouxe pequenas mudanças que faziam diferença. As pernas da aranha no peito se estendiam mais, dando um destaque diferente ao centro do uniforme. Os olhos ficaram maiores, mais expressivos. O símbolo da aranha ganhou uma presença que o original às vezes perdia dependendo do artista. Os artistas Patrick Gleason e Carlos Gomes fizeram um trabalho que transformou o que poderia ser mais do mesmo em algo com personalidade própria. O problema? Peter nunca chegou a usar esse traje. Quando ele se recuperou, Ben já havia sido corrompido pela corporação Beyond e se transformado no vilão Abismo. O traje ficou marcado por uma história incompleta, o que talvez explique por que tão pouca gente fala dele, mas o design em si merecia mais. Por isso está na lista. 9. Armadura MK3. Tem momentos em que spandex não é suficiente, e quando você vai enfrentar o Sexteto Sinistro em plena força, esse momento chegou. O arco Fim da Terra, em Amazing Spider-Man número 682 a 685, trouxe o Dr. Octopus com um plano global e os 6 Sinistros operando em capacidade máxima. Peter sabia que aquela batalha estava vindo, e ele se preparou. A armadura MK3 tinha uma estética de motoqueiro, capacete sólido, ombreiras largas, visual intimidador. Mas o que realmente fazia esse traje especial não era a aparência, era o que estava dentro dele. Cada componente da armadura foi desenvolvido especificamente para neutralizar o grito sônico do Duende Macabro de Phil Uris, um inimigo que usava frequências sônicas como arma. O traje isolava Peter desse tipo de ataque de uma forma que nenhum outro uniforme conseguia. E tem mais, o Homem-Aranha tinha a capacidade de ficar literalmente invisível com esse traje ativado. O neon vermelho era quase que uma declaração de confiança. Eu posso aparecer chamativo, porque quando precisar sumir, vou sumir. O traje furtivo nunca foi o mais icônico da galeria do Aranha, mas tinha uma funcionalidade específica e elegante que merece reconhecimento. 8º lugar. 7. Armadura Aranha MK4. Existe uma versão do Peter que a maioria das pessoas ignora, o Peter bem-sucedido. Durante a fase das indústrias Parker, Peter fundou e dirigia sua própria empresa de tecnologia. Ele era CEO, tinha equipe, tinha recursos, era rico. Não Tony Stark rico, mas rico o suficiente para mudar completamente como ele operava como herói. E a armadura MK4 foi o resultado natural disso. Visualmente era quase idêntica ao traje clássico. Essa era a intenção. O Peter não queria chamar atenção com o uniforme, ele queria que o visual fosse familiar, enquanto a tecnologia por baixo era completamente diferente. Iluminação integrada ao redor do símbolo da aranha e dos olhos, lançadores de teia de última geração, rastreadores aprimorados, teia ácida para situações específicas, o software WebWare desenvolvido pelo próprio Peter e tudo construído com nanotecnologia. O estado da arte em materiais naquele momento da ficção científica do universo Marvel. Era o traje de um herói que finalmente tinha os recursos que sempre mereceu. 7º lugar.
Mas se você tá gostando do vídeo, cara, por favor, deixa seu like e inscreva-se no canal, porque se esse vídeo ter muito like, vou trazer os melhores trajes do Homem de Ferro e de outros. Então deixa o like e comentar qual desse traje mais te chamou a atenção. Bora continuar. 6. Uniforme da Fundação Futuro. Quando Johnny Storm morreu, o Quarteto Fantástico ficou com uma lacuna, e o Homem-Aranha preencheu essa lacuna. Esse foi um momento importante na trajetória do Peter Parker, finalmente sendo aceito como parte de uma equipe de elite, não como um outsider ou um herói de segunda linha. Ele se tornou membro oficial do Quarteto Fantástico e, com isso, veio a obrigação de usar o uniforme da equipe. A Fundação Futuro adotou o esquema preto e branco, e o traje do Aranha seguiu essa identidade visual, enquanto os outros membros usavam 3 hexágonos para representar que eram agora um trio. O uniforme do Peter tinha um símbolo de aranha preto no peito, sua identidade preservada dentro da estética do grupo. A combinação preto e branco funcionou extremamente bem com a silhueta do Homem-Aranha. Muitos fãs percebem a semelhança com o uniforme do agente anti-Venom de Flash Thompson, e não é coincidência. A Marvel claramente gosta dessa paleta com o personagem. O uniforme apareceu no videogame Marvel Rivals e na série animada Seu Amigão da Vizinhança, o que prova que ele ainda ressoa com o público décadas depois. 6º lugar. 5. Aranha Escarlate. Ben Reilly. A saga do clone foi um dos arcos mais controversos da história do Homem-Aranha. A Marvel tentou reescrever décadas de história dizendo que Ben Reilly era o Peter Parker original e o herói que os fãs acompanhavam era o clone. Foi uma bagunça narrativa de proporções épicas. Mas dessa bagunça saiu um dos uniformes mais queridos da franquia. O traje do Aranha Escarlate é simples, ao ponto de ser quase rudimentar. Um macacão vermelho com um capuz azul e o símbolo da aranha posicionado de lado no peito. Não tem tecnologia avançada, não tem nanotecnologia. É praticamente uma roupa de ginástica com uma aranha estampada. E mesmo assim funciona perfeitamente. Tem algo no capuz que humaniza o personagem de uma forma que o traje clássico não consegue. Parece improvisado, urgente, como se o herói tivesse que entrar em ação antes de ter tempo de se preparar direito. E essa é exatamente a energia do Ben Reilly, um homem tentando encontrar seu lugar num mundo que tecnicamente pertence a outro. A Marvel chegou a testar um visual sem o capuz em algum momento. A rejeição dos fãs foi imediata. O capuz voltou, e com razão. Era o capuz que fazia o traje ser o traje. Até hoje é uma das fantasias mais replicadas em cosplay. 5º lugar. 4. Homem-Aranha Superior. Esse aqui é diferente de todos os outros da lista, porque o Homem-Aranha Superior não é um traje que o Peter Parker escolheu, é um traje que o Dr. Octopus criou. Otto Octavius, moribundo, transferiu sua consciência para o corpo de Peter Parker e passou mais de 1 ano operando como Homem-Aranha, convencido de que seria um herói melhor do que Peter jamais foi, mais inteligente, mais eficiente, superior. O traje que ele desenvolveu refletia exatamente essa mentalidade. O azul do uniforme clássico foi substituído por um preto profundo. Os olhos ganharam esse mesmo tom escuro, mais agressivo, mais intimidador. E nas costas, 4 braços de aranha mecânicos claramente inspirados nos tentáculos do Dr. Octopus. Era a fusão visual dos 2 personagens, o Aranha e o Polvo, literalmente incorporados em um só uniforme. A era do Homem-Aranha Superior foi um risco enorme para a Marvel. Tirar o Peter Parker da própria série por mais de 1 ano poderia ter afastado o público. Em vez disso, gerou algumas das histórias mais envolventes que o personagem já teve. A Marvel tentou replicar esse sucesso com uma versão superior do Homem de Ferro. Não funcionou da mesma forma, porque o Homem-Aranha Superior tinha algo que era único: a tensão constante entre a arrogância do Otto e a herança moral do Peter ainda presente em algum lugar naquele corpo. 4º lugar. 3. Aranha e Escala. Depois da Guerra Civil, o mundo inteiro sabia que Peter Parker era o Homem-Aranha. Sua família estava em perigo. Seus inimigos tinham um alvo agora. O Homem de Ferro tinha uma dívida com Peter. Afinal, foi ele quem convenceu o Aranha a revelar a identidade. E a Aranha Escala foi, em parte, esse pagamento.
O traje foi construído com a tecnologia Stark, nas cores do Homem de Ferro, dourado e vermelho. Ver o Homem-Aranha nesse visual pela primeira vez é desconcertante. Parece errado, parece que alguém colocou a máscara do Aranha num corpo de Iron Man. Mas quanto mais tempo você passa com o traje, mais ele faz sentido narrativamente. Esse não era só um upgrade tecnológico, era uma declaração política dentro do universo Marvel. Peter Parker está do lado do Tony Stark, e o uniforme era a prova visual disso. Com o tempo, o traje ganhou vida própria. Mary Jane Watson o usou em momentos importantes. Outros personagens passaram por ele. A Aranha Escala ressurge constantemente, porque o design tem uma resiliência que poucos trajes conseguem. Você pode tirar o Peter Parker de dentro dele, que o traje continua sendo relevante. Nos filmes, a Aranha Escala de Guerra Infinita e Ultimato apresentou o traje para uma nova geração. E funcionou. Terceiro lugar. 2. Homem-Aranha Noir. Existe uma elegância no Homem-Aranha Noir que nenhum outro traje da franquia consegue replicar. O personagem vem da Terra 902141, um universo alternativo onde o Homem-Aranha é um detetive particular operando durante a Grande Depressão. E o traje reflete exatamente isso. Chapéu de aba preta, gabardine, óculos de proteção no lugar dos grandes olhos brancos do uniforme clássico. Não tem tecnologia, não tem nanotecnologia, não tem recursos de bilionário por trás. É um homem num sobretudo escuro, usando a sombra como ferramenta, sem medo de pegar numa arma quando a situação exige. O Noir é o oposto estético do Homem-Aranha clássico, colorido, esperançoso, acrobático. O Noir é sombrio, pesado, enraizado numa realidade onde os problemas não são resolvidos com piadas e teias coloridas. Nicolas Cage deu voz ao personagem em Homem-Aranha no Aranhaverso e vai repetir o papel no terceiro filme da trilogia. E tem uma série do Homem-Aranha Noir na Amazon Prime Video, que vai explorar o personagem com ainda mais profundidade. O traje merece o segundo lugar, porque prova que o Homem-Aranha funciona em qualquer contexto visual, desde que o design tenha identidade forte e conexão real com quem está por baixo da máscara. Segundo lugar. 1. Traje preto e branco, simbionte. Não existe debate real sobre o primeiro lugar. O traje preto e branco do simbionte é o melhor uniforme que o Homem-Aranha já usou. Ponto. A origem na Secret Wars é lendária. Peter Parker fica sem seu traje durante a batalha e encontra o que parece ser uma máquina de fazer roupas. O resultado é um traje completamente preto que se molda ao corpo, responde ao pensamento e parece perfeito em todos os sentidos. Perfeito demais. É aí que começa o problema e a melhor história do personagem. O traje era um simbionte alienígena, estava vivo, estava se alimentando da energia do Peter durante o sono. E quando Peter descobriu isso e se recusou a manter o simbionte, ele encontrou outro hospedeiro, Ed Brock, e os dois juntos se tornaram Venom, um dos vilões mais importantes da história da Marvel. Mas a herança do traje não termina no Venom. O simbionte criou uma linhagem inteira de personagens, Carnificina, Anti-Venom, Toxin e dezenas de outros. Tudo começa naquele uniforme preto que o Peter achou por acidente num planeta alienígena. O design em si é minimalista e poderoso. Grandes olhos brancos, símbolo de aranha branco no peito, tudo mais é preto absoluto. Nada de detalhes desnecessários, nada de tecnologia visível. É a silhueta do Homem-Aranha reduzida ao essencial. E por isso é tão reconhecível quanto o original vermelho e azul, talvez até mais. A versatilidade do traje é única. O simbionte se adapta, muda de forma, pode imitar qualquer roupa. Peter podia estar de terno na Daily Bugle e se transformar no Homem-Aranha em segundos, sem precisar de um compartimento escondido na mochila. E visualmente, o traje funciona melhor à noite, o que faz sentido para um herói que opera em Nova York, numa cidade que nunca dorme, numa metrópole de sombras e arranha-céus. A Marvel deveria trazer esse traje de volta com mais frequência, não como evento especial, como opção permanente na rotação do personagem, porque sempre que ele aparece, lembra ao público por que o Homem-Aranha é um dos personagens mais ricos visualmente que os quadrinhos já criaram. Primeiro lugar, sem discussão. E esse foi o vídeo e fui.